Eu vou colocar aqui um vídeo para ver se vocês já assistiram isso aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Foi quem me fez. Não olha! Isto! Dizem que os olhos são o espelho da alma. Eu espero que achem meus olhos atraentes. É muito feio não olhar nos olhos das pessoas. Olhem. Devem espiar. Grécia Antiga? Yeah. Esses dias. Como lutar contra uma coisa que não podemos olhar? Podemos olhar o reflexo dela. Espera. Olha só aqui. É, boa ideia. Eu vou buscar a Annabeth. Tudo bem, eu vou cuidar da medusa. Você vai ser uma maravilhosa aquisição para minha coleção. Seremos amigas para sempre. Segura para mim. Oh, não. Mais cedo ou mais tarde, aposto que vai abrir os seus olhos. A tentação de olhar para mim é difícil de resistir. Não olhe pra ela, Annabeth. Não abra os olhos. Quem é esse? Mais um semideus? Tá bom, chega. Quem aqui já assistiu esse filme? Eu. Como é que é o nome desse filme, Aniela? Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Isso, justamente. Cadê o João Paulo? O João Paulo tá aqui? Não entrou, não. Vou perguntar pro Douglas, então. E aí, Douglas? Essa aí é a Medusa, você tá ligado, né? Se a Medusa viesse te seduzir, você teria coragem de cair nas garras dela, ou Douglas? Ixi, o Douglas foi tomar café. Tá bom. Gente, eu ouvi alguém dizendo que esse filme está relacionado a um país da antiguidade. Que país é esse? Quem foi que disse? Grécia Antiga. A Isso. Vanessa disse. Isso mesmo, Grécia Antiga. Então, esse filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ele está ligado a um período da história, né, que ocorreu lá na Grécia Antiga, que é o período conhecido como Antiguidade Clássica, né, que é o assunto que a gente vai estudar agora no segundo bimestre. A gente vai estudar a Grécia Antiga e depois a gente vai estudar a Roma Antiga, né? A gente continua dentro da linha do tempo. Deixa eu só aceitar mais uns 2 alunos aqui. A gente continua dentro da linha do tempo lá no período antigo da história. Só que agora a gente deixa para trás a Mesopotâmia, o Egito, e a gente vai estudar agora a Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela deixou um monte de coisas para a gente, né? E uma das coisas que a gente mais conhece da Grécia Antiga é a mitologia. Tenho certeza que se eu perguntar para alguém aqui, vocês vão conseguir me dizer o nome de um deus grego. Não é? Alguém aí pode me citar o nome de um deus grego, pelo menos? É Hades, o deus do inferno, sei lá. O Hades. Outro. Zeus. Atena. Atena, Zeus.
Tem uma série. Afrodite. Afrodite. Tem. Esse trem de deuses gregos aí não é comigo, não? Não, mas você vai começar a aprender agora. Pelo menos para conhecer um pouquinho desse negócio. Então a gente tem um monte de deuses lá na Grécia Antiga, né? Um panteão imenso de deuses. E esses povos, assim como os povos mesopotâmicos, essa galera que a gente estudou um pouquinho até aqui, eles também eram povos politeístas, né? Que acreditavam em vários deuses. Eu vou colocar aqui outro vídeo para a gente ver como os povos gregos, e dentro da mitologia também, como os povos gregos, como a Grécia Antiga, acreditava que o mundo foi criado. Vou colocar aqui agora e vocês prestem atenção. No início, só existia o caos. O mundo era formado por uma massa confusa, onde todas as coisas já existiam, mas se encontravam completamente misturadas, formando um grande vazio de sentido. Este período caótico durou muitas eras. Foi quando Gaia e outras divindades primordiais começaram a colocar ordem onde antes só havia o caos. Assim, a Mãe Terra, sem ajuda de nenhuma outra divindade, gerou Urano, o Deus Céu, aquele que reinaria sobre todas as coisas. Todas as noites, o grande Deus se encontrava com a deusa Gaia. Estes encontros geraram muitos filhos, como os Titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros. Por esses filhos serem muito poderosos, o Deus Céu temia ser destronado por eles. Por isso, assim que nasciam, Urano os aprisionava no ventre da mãe, no lugar que ficou conhecido como Tártaro. Gaia era obrigada a conter dentro de si seres divinos e portadores de poderes colossais. E isso lhe causava uma intensa dor. Após muitas eras de sofrimento e subjugação, Gaia ficou cansada da tirania de Urano e começou a tramar uma forma de derrubá-lo. Assim, ela libertou o Titã Cronos, que era o seu filho mais novo e o mais ambicioso, e suplicou para que ele a libertasse da tirania de Urano e que Cronos tomasse para si o direito de reinar sobre o universo. O ambicioso Titã aceitou a difícil tarefa imposta por Gaia. Para realizar esta missão, sua mãe lhe entregou uma foice de diamante. Então, Cronos partiu para o Palácio Celestial de Urano. Lá, ele encontrou seu pai dormindo sobre uma nuvem. O Titã se preparou para desferir o golpe fatal. Cronos acertou os testículos do Deus Céu com um golpe certeiro. Urano soltou um grito de dor como nunca antes ouvido no universo. O grande Deus tombou sobre uma nuvem e seu sangue tingiu o céu de vermelho escarlate. Cronos então retornou triunfante, ávido para contar para sua mãe sobre sua façanha gloriosa. Gaia ficou radiante e muito orgulhosa por seu filho. Como lhe foi prometido, Cronos se tornou o senhor de todo o universo. Seu primeiro ato foi garantir a liberdade de seus irmãos titãs e convidá-los para um grande banquete. Mas com o cair da noite, Cronos foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe disse: "Você é um rebento infame que manchou suas mãos com o sangue de seu próprio pai. E do mesmo modo que um dia usurpou o poder supremo, irá também um dia perdê-lo." E aí chega. Cara, é uma história louca, né? Alguém prestou atenção? Eu tava vendo, professor. Né, pessoal? Quem conheceu o professor João Gomes, que nos deixou no ano passado? Eu. O professor João Gomes, ele contava essa história, assim, ele tinha essa história na ponta da língua, porque ele é formado em filosofia e ele estudou muito a Grécia Antiga, né? Então, ele contava isso aí, assim, fácil. Agora, eu, sempre que vejo essa história, eu
fico, tipo assim, minha cabeça buga, porque é muito doida a história. Eu não consigo, essa história não consigo entrar não consegue entrar na minha cabeça, mas faz parte da mitologia grega, né? E a gente nem viu ela toda, só viu um trecho ali. E ela, então, uma forma como os gregos antigos explicavam o surgimento do mundo, né? De todas as coisas. E durante essas próximas aulas a gente vai estudar também isso, a mitologia, e não só mitologia, a gente vai estudar outras coisas que os gregos deixaram para nós, como a filosofia, né, que vocês já estudam na primeira série. Eles deixaram também vários aspectos da política para a gente, entre eles a questão da democracia, que é um legado dos gregos. Um monte de coisas da arte os gregos deixaram para a gente, né, como a escultura, a literatura, o próprio teatro, né? As Olimpíadas também é um legado dos gregos. Então, é uma civilização importantíssima para nós, embora essa civilização, esse período que a gente está estudando, tenha ocorrido há mais de 2000 anos atrás, muito antes de Cristo, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos lá. Essa aula de hoje, o objetivo dela é a apresentação desse conteúdo, né? Então, eu peguei esse slide aqui e depois eu vou compartilhar com vocês, para vocês fazerem a atividadezinha de hoje, que é bem simplesinha, que vai ser lá no Google Forms. Então, quando a gente começou a aula, o Douglas perguntou: mano, onde você tá, Marcão? Agora a gente já sabe onde a gente está, né, Douglas? Isso, a gente está na Grécia Antiga. Bom, para a gente se situar aqui pelo mapa, a gente está aqui, né, na América do Sul, e a Grécia ela fica nessa região circulada aqui, ó. Mais precisamente, nesse lugar aqui onde eu estou passando o mouse. Aqui ficava a Grécia Antiga. A Grécia Antiga dominou todo esse local aqui, onde está no círculo, mas a região central, onde é a Grécia mesmo, é aqui onde está o mouse. No mundo antigo, então, a Grécia conseguiu ampliar o seu território e dominar toda essa região aqui que a gente está vendo no mapa. Qual é o... a gente está estudando qual o tema, professor, dessa vez? Grécia. Grécia? É você, João Paulo? Sim, sou eu mesmo, professor. Nossa, João Paulo, você não viu a Medusa, velho. Medusa de cabelo de cobra? Aquela sedutora. Você teria coragem de cair nas garras dela? Não. Não, professor. Isso é sabedoria, irmão. Muito bem. Tá, então, essa é a região onde a Grécia estava localizada, né? Agora aqui num mapa mais aproximado, a gente vê que a Grécia era um país, na verdade é um país ainda porque existe, né? Dividido de três formas. Ele é continental, porque tem uma parte da Grécia que fica no continente. É peninsular, porque existem penínsulas na Grécia, né? A península é um braço de terra que sai do continente e avança para dentro do mar, né? Um exemplo de península importantíssima deles é a península do Peloponeso, onde ficava a cidade de Esparta. E eles também estavam dentro da Península Balcânica. E existe uma parte insular. A palavra insular vem de ilha. Então a Grécia também é um conjunto de milhares de ilhas. Dentro dessas ilhas, a mais famosa é a ilha de Creta, como a gente está vendo aqui, onde ficava a cidade de Knossos. O litoral grego é recortado, né? Portanto, então ele é cheio de falhas geográficas, né? Baías, né? Penínsulas. Ele é montanhoso, né? Ele tem centenas de ilhas, como eu comentei anteriormente. O solo grego é um solo pobre, então isso não significa que é um solo que não tenha dinheiro, tá, gente?
significa que é um solo que não é bom para fertilizar, não é bom para se plantar. Por esse motivo, os gregos eles foram colonizar várias regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo, como a gente viu no mapa aqui anterior. Por isso que o Império Grego cresceu tanto, dominando aqui o mar Mediterrâneo, né? A gente vai ver isso mais para frente em outro momento das nossas aulas. Eles tinham um problema de escassez de água doce, porque, como a gente vê, é um país que tem muitas penínsulas e muitas ilhas, então ele é banhado pelo mar. E você sabe que o mar ele tem água salgada, né? E uma característica boa para os gregos é que eles tinham muita saída para o mar, né? Haja vista que tinha muitas ilhas, muitas penínsulas, então eles tinham uma grande saída para o mar. Alguma pergunta até aqui? Não. Então, seguimos adiante. Bom, existe uma lenda que... Deixa eu ver se eu não pulei um slide. Não pulei, não. Tá. A lenda do Minotauro, né? Essa lenda... Essa lenda eu sei. Você conhece, João? Conheço. Ele ficava num labirinto, aí quem praticava roubo, esse trem, eles jogavam lá pro Minotauro comer. Isso. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. A libertação grega e o Minotauro. Os gregos possuíam uma lenda para explicar sua origem. Antes de continuar, só lembrando, aquele vídeo que eu coloquei sobre a criação do mundo, de todas as coisas, é a explicação que a mitologia grega dá para a origem de tudo. Aquela é a origem de tudo. Agora, essa lenda aqui, ela explica a origem dos gregos, certo? Os gregos dentro daquilo tudo que já havia sido criado. Então, continuando. Tal lenda dizia que num labirinto habitava o Minotauro, monstro com cabeça de touro e corpo de homem. O Minotauro dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos, né, ou impostos, entre os quais a entrega de jovens gregas para servi-lo. O labirinto em que se escondia o Minotauro impedia que os gregos pudessem enfrentar o monstro para libertar a Grécia de seu terrível domínio. Um dia, porém, um jovem grego chamado Teseu decidiu enfrentar o monstro. Auxiliado por Ariadne, uma das servas do Minotauro, penetrou no labirinto, achou o monstro e destruiu-o, conquistando a liberdade para a Grécia. A lenda do Minotauro estabelece relações significativas com o domínio de Creta sobre o território grego. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, Minos. Além disso, segundo recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos um palácio real formado de inúmeros compartimentos, assemelhando-se muito a um labirinto. Então, essa aqui é a explicação mitológica, né, para o surgimento da Grécia. Alguém sabe me dizer o que é mito? Algo que não é verdade. Justo, é uma história que ela não é real, é como se fosse uma lenda, né? A história da Grécia ela gira muito em torno de mitos, né? Nesse período que a gente está estudando, gira muito em torno de mitos, né? Entretanto, desses mitos, desses livros, desses escritos dessa época, se tira muita coisa que é verdade da história grega daquele período, né? Inclusive aqui, como a gente viu no finalzinho, encontraram um palácio lá na cidade de Knossos, que é antiga pra caramba, que se assemelha muito a esse labirinto que está sendo dito aí no mito do Minotauro e do surgimento da libertação grega. Vamos para o próximo aqui. Bom, a história da Grécia, ela está dividida em 1, 2, 3, 4... Nesses slides aqui, 5 períodos, né? Outros falam em 4 períodos.
primeiro período é o pré-homérico, que se dá antes de surgir a história, o poema da Ilíada e da Odisseia, escrito por Homero, né? Esse período pré-homérico vai de 2800 a 1100 a.C. É o período em que começa a rolar o povoamento da Grécia. Essa lenda do Minotauro acontece aqui, no período pré-homérico. Depois você tem o período homérico, que vai de 1100 a 800 a.C., onde foi escrito os poemas da Ilíada e da Odisseia por Homero, de onde vem um monte de histórias da mitologia, né? O período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., onde se formou a polis, né? Que é a cidade-estado grega. Olha aí outro legado, outra herança dos gregos para a gente. A palavra polis, né? Nossa cidade chama-se Anápolis. A palavra Anápolis significa cidade de Ana, né? Primeira parte Ana é do nome Ana mesmo, né? E polis significa cidade. E isso vem lá da Grécia, essa palavra polis. Depois, né, você tem o período clássico, que vai de 500 a 336 a.C., onde a polis, né, a cidade-estado grega, atinge o auge. E, por fim, o período helenístico, que vai de 336 a 146, é onde ocorre a decadência dessas cidades-estado gregas, né, e o domínio macedônico. Os macedônios vêm e começam a dominar a Grécia. É nessa época que acontece aquela famosa Batalha dos 300 Valentes de Esparta. Alguém já assistiu esse filme? É um filme sanguinário. Acho que eu já assisti, faz um tempo, não tenho certeza, não. Nossa, gente. Se a gente tivesse tempo, dava pra gente assistir um monte de filme legal sobre esse período aí que a gente começou a estudar hoje. Bem, vamos aqui rapidinho passar por uns slides correndo aqui para a gente encerrar nossa aula. O período homérico, também conhecido como período creto-micênico. Ele começa lá na ilha de Creta. Eita, passei o mouse aqui. Que é a ilha lá que a gente viu na história do Minotauro. Então tá a ilha de Creta aí no mapa, né? Esse período, e a Grécia, ela começa bem aí nessa ilha. Lá nessa ilha existiam muitos palácios, né? E o maior e mais importante foi o Palácio de Knossos, né? Que era a cidade importante da ilha de Creta. Lá nessa ilha de Creta, as pessoas viviam em aldeias, construíam palácios. A atividade principal da economia deles era o comércio pelo mar. E existiam duas cidades importantes, Creta e Micenas, né? Além de Knossos, que eu já havia comentado. Quem morava na ilha de Creta? Os cretenses e os aqueus. Da união dos cretenses e dos aqueus surgiu essa civilização creto-micênica, que depois vai sair da ilha de Creta e povoar a outra região da Grécia. Então, essa aqui é a explicação verdadeira para o surgimento da Grécia. A outra é a mitológica. Vamos pular isso aqui. Qual que eram as dificuldades que os cretenses enfrentavam? Eles enfrentavam muitos terremotos e enfrentavam ataques de outros povos, como os povos dórios, que habitavam naquelas regiões ali também. E por esse motivo eles começaram a sair da ilha e começaram a povoar a região da Península Balcânica, onde está a Grécia. Aí esse período termina e começa o período homérico, né? Vou pular isso aqui. Período homérico. O período homérico, ele traz essa ideia do poema da Ilíada, que fala da guerra de Troia, que todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, e da Odisseia, que é o retorno de Ulisses ao reino de Ítaca, né? Sobre o que a Ilíada falava? Olha só. Ilíada. Ílion é o mesmo que Troia. A Ilíada, poema épico atribuído a Homero, possui mais de 15.000 versos e conta episódios da Guerra de Troia. O motivo da guerra foi o rapto de Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Para vingar um insulto, os gregos cercaram a cidade por 10 anos e acabaram por destruí-la. É nessa história que tem o Aquiles, que é morto com uma flechada no calcanhar. É nessa história que tem
o cavalo de Troia, que foi um presente dos gregos para os troianos, né? Alguém consegue me falar o que foi esse cavalo de Troia? Foi meio que uma armadilha que eles fizeram e colocaram soldados dentro desse cavalo para quando entrar na cidade, eles invadirem. Justamente. Porque a cidade de Troia, ela é uma grande fortaleza, né, cercada por muralhas intransponíveis. Os gregos já estavam há muitos dias ali tentando tomar a cidade, né, e eles não conseguiam. E aí tiveram a ideia de fazer um cavalo de madeira, né, e encher o cavalo de soldados e dar esse cavalo de presente para os troianos, né, dizendo ali, quando eles foram entregar o cavalo, que eles estavam se rendendo. Aí os troianos pegaram o cavalo, se alegraram, né, acreditaram que os gregos estavam se rendendo, encheram a cara de cachaça, ficaram doidões. E aí, quando estava todo mundo chapadão lá, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo, matou os soldados todos e incendiou a cidade. Então, dessa forma, derrotando os troianos. É desse cavalo de Troia que surgiu a expressão presente de grego, né? O que é o presente de grego? É um presente que é ruim. Você dá um presente para a pessoa, mas é um presente ruim. É o presente de grego. E aí vem a Odisseia. A Odisseia é o segundo livro que os gregos atribuíam ao poeta Homero. Tem cerca de 12.000 versos e seu nome vem de Odisseu, rei de Ítaca, também conhecido por Ulisses. A Odisseia conta as aventuras de Odisseu em seu retorno à terra natal, depois do fim da Guerra de Troia. Enquanto Odisseu esteve ausente por 20 anos, vários pretendentes assediaram sua linda mulher, Penélope, e ambicionaram tomar posse de sua casa e suas riquezas. Ao chegar, Odisseu vingou-se matando-os. Então, dentro desses dois poemas, Ilíada e Odisseia, você vai encontrar uma vasta série de histórias sobre esses personagens mitológicos que a gente conhece aí da Grécia Antiga, né? Calma, calma. Depois eu vou passar um trabalho, vou conversar com vocês, vou discutir com vocês sobre como vocês vão apresentar esse trabalho. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Esse assunto aqui vai ser de vocês, alunos. A Guerra de Troia a gente já falou, o calcanhar de Aquiles, eu não vai falar sobre isso. Rapidinho para a gente terminar. No período homérico, surgiu os gêmeos. O que eram os gêmeos? Eles eram comunidades agrícolas, né? E o chefe dessas aldeias se chamavam basileus. Isso aqui foi o início das cidades gregas, né? Depois, os gêmeos se transformaram em polis, né? Em 800 a.C., os gêmeos já consistiam em um grande número de comunidades que começaram a se juntar. Então, os gêmeos foram se unindo, essas tribos foram se unindo e transformaram-se nas cidades conhecidas como polis, né? Aí termina o período homérico e começa o período arcaico com as polis. As principais polis foram Esparta e Atenas, né? Foram as principais cidades-estado grega que a gente vai estudar depois. Eu vou terminar por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Já está ficando grande e está ficando cansativo. Beleza? Tá. Pessoal, tem alguma pergunta ou algum comentário que vocês queiram fazer com relação ao que a gente falou nesse tempinho aqui? Não. Eu queria dar um print aqui, mas só que o meu computador bugou, então eu vou ter que tirar uma foto por aqui mesmo. Certo, então eu quero agradecer a participação de todos. Como eu falei, depois eu vou dividir vocês em grupos para vocês poderem apresentar alguns assuntos por aqui pelo Zoom mesmo. Eu fiz isso no terceiro ano e deu bem certo, né? E vocês que estão aqui nessa sala são pessoas comprometidas, eu sei disso. Então, só por causa disso eu sei que vai dar muito certo.
Depois, então, eu vou dividir e vou explicar para vocês como que vai funcionar. Vai ser uma coisa legal, eu acredito, e vocês vão aprender mais do que só o professor ficar falando, e vocês vão ensinar, vão trocar conhecimento uns com os outros. Beleza? Beleza. Certo, então estou indo embora. Eu desejo para vocês um excelente dia, um excelente início de semana e sucesso para esse início de sucesso para esse início de segundo bimestre, tá bom? O senhor também. Tchau, galera. Obrigado. Tchau, professor. Tchau.